Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com os comparativos. O que é um comparativo? Existem duas maneiras de trabalhar. Nós temos o comparativo e temos o superlativo, certo? O comparativo é quando você compara uma coisa com outra. Por exemplo, eu comparo uma casa com a outra. Uma casa é maior que a outra. Uma casa é menor que a outra. Ou esta casa é tão grande quanto a do meu vizinho. E existe também o superlativo, que indica que uma coisa é mais ou menos do que todas as outras. Por exemplo, essa casa é a mais bonita do bairro. Essa casa é a menor casa do bairro. Então, quando você compara uma coisa com todas as outras, superlativo. Quando você compara uma coisa com outra, é comparativo. Nos comparativos, nós temos três tipos: comparativo de superioridade, de inferioridade e de igualdade. No inglês, eles têm algumas regrinhas específicas para cada um. Então, nós vamos iniciar com o comparativo de superioridade, que é o que tem algumas exceções a mais do que os outros, tá? Então, nós vamos iniciar por ele. Então, vamos lá. Comparative of superiority, ok? O comparativo de superioridade. É quando eu quero dizer que uma coisa é mais do que a outra, ok? O aluno Pedro é mais alto do que o aluno João, certo? Então, o comparativo de superioridade. Nós temos nele duas maneiras de trabalhar, duas maneiras, tá? A primeira delas é quando eu trabalho com adjetivos curtos. Nossa, mas o que é um adjetivo curto? Adjetivo curto é quando eu tenho uma ou duas sílabas. Na palavrinha, tá? Eu só tenho uma ou duas sílabas no adjetivo. Adjetivo, eu espero que todos saibam o que é, que são as palavras que definem a pessoa. Como antigamente a gente falava de qualidades, mas não são apenas qualidades, podem ser defeitos também. Então, adjetivo é aquilo que caracteriza um objeto, um animal, uma pessoa, enfim, as coisas em geral. Então, quando eu tenho duas ou mais, uma ou duas sílabas, eu simplesmente para fazer o adjetivo, eu vou usar o er mais o them. Como assim, professora? Eu quero dizer, por exemplo, que uma pessoa é mais alta do que a outra, tá? Então, eu vou dizer, por exemplo, aqui, ó. John is. John é. Eu quero dizer que ele é mais alto. Então, eu vou dizer mais baixo. Taller than Peter. Então, olhe qual é a construção da frase. O John é mais alto do que, isso é muito importante, do que Peter. Olha a construção que eu usei. O adjetivo aqui, ele é tall, tá? O T-U-A-L-L. Por que eu coloquei esse ER aqui? Porque eu quero dizer que ele é mais alto. Como aqui eu tenho um adjetivo curtinho, eu apenas acrescento ER e nunca posso deixar de colocar o than, porque o than sempre em todas os tipos de comparativo, ele vai significar do que. Então, John is taller than Peter. O John é mais alto do que Peter, ok? Então, essa é a primeira regrinha. Adjetivos curtos de uma ou duas sílabas, você pega o adjetivo baixo, alto, gordo, magro, enfim, qualquer adjetivo, acrescenta o ER e vai colocar sempre aqui o than, que significa do que, ok? Essa é a primeira regra. Segunda regra é quando eu tenho adjetivos longos, né?
porque a gente sabe que nem sempre eles são curtinhos. Então eu tenho important, beautiful, expensive, que significa caro. Enfim, eu tenho vários adjetivos que são longos. Eles têm mais de 2 sílabas. Então, para esses adjetivos longos, eu não posso simplesmente colocar o R, o ER. Eles têm uma outra maneira de fazer. Qual é essa outra maneira de fazer? A gente vai utilizar o more mais o adjetivo normal, sem nada aqui, sem ER no final, adjetivo normal, mais them, que vocês já sabem que them significa do que. Então eu vou dizer more beautiful than. O que significa? Uma frase bem simples aqui que eu vou colocar. Sarah is. Não posso esquecer aqui sempre do verbo, que senão a frase fica sem verbo. More beautiful than. Não posso esquecer do than. Mary, tá? Digamos que vocês estejam aí conversando entre vocês, os meninos, e vocês estão vendo quem é a menina mais bonita entre a Sarah e a Mary, ok? Então eu vou dizer que a Sarah é mais, isso aqui significa mais, bonita do que Mary. Então percebam por que aqui eu usei o ER e aqui eu não usei o ER. Porque justamente esse adjetivo, ele é um adjetivo mais longo. Se eu for separar, a separação de sílabas, gente, em inglês ela é bem complicadinha. Mas vocês podem fazer mais ou menos do jeito que vocês fariam em português. Então, beautiful, eu dividiria assim, ó, teriam 3 sílabas. Aqui eu já tenho uma, né? Então, a partir de 3 sílabas, eu sempre vou fazer a frase dessa maneira, colocando more beautiful than, more important than. This exercise is more important than that. Ou seja, esse exercício é mais importante do que aquele exercício. Então, sempre, pessoal, cuidem com o quê? Com a quantidade de sílabas que tem um adjetivo. Se ele for um adjetivo curto, você vai simplesmente colocar ER, them. Se for um adjetivo longo, você vai colocar more, que significa mais, o adjetivo, e o them, que significa do que, certo? Então, essas duas aqui, elas são as regras principais do comparativo de superioridade. Perceba por que é de superioridade, porque eu estou falando que é sempre mais. Um é sempre mais do que o outro. Mais bonito, mais esperto, mais inteligente, mais importante, mais triste, enfim. Sempre eu estou falando que um é mais do que o outro. Percebam outra coisa importante aqui, que aqui eu sempre vou comparar porque é comparativo. Então eu comparo uma pessoa com outra, aqui eu fiz do mesmo jeito, aqui eu poderia trocar, por exemplo, the house of Sarah, né? A casa de Sarah é mais bonita do que a casa de Mary, eu tô falando da casa, não tem problema, eu sempre vou comparar uma coisa com a outra. Só que claro que no inglês a gente tem também as nossas exceções, assim como nós temos no português. Então eu coloquei aqui 2 tipos de exceção, tá? Que essas aqui são regras diferentes, são exceções também, porém são exceções dentro da regra. E essas são exceções de palavras. É muito importante que vocês gravem isso aqui, tá? E usem corretamente na hora de fazer as atividades. Percebam o seguinte, quando eu vou usar o adjetivo good, se eu fosse dividir aqui, ele seria curto, né? É um adjetivo curto, então ele entraria nessa regra do ER. Porém, ele é uma exceção. Então eu nunca vou colocar gooder, não. Quando eu quero dizer que é mais, porque good é bom, só que a gente não diz mais bom, né, gente?
é errado dizer em português mais bom, então a gente fala melhor. Então, eu vou dizer better, tá? Então, o good é bom, better é melhor, certo? Então, esqueçam que o good não vai entrar nem nessa regra, nem nessa aqui. Quando você quiser falar que a comida do restaurante X é melhor que a comida do restaurante Y, ok? The food is, this restaurant is better than that restaurant. Ou seja, a comida desse restaurante é melhor do que a comida daquele restaurante. Lembre-se sempre que aqui, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o than, que vai significar do que. Só vai mudar a palavrinha. Segunda exceção, bad é mal. A gente usa, né, o bad boy, menino mal. Bad também é curtinho, vejam que também é pequeno, entraria nessa regra, mas ele não entra, ele é uma exceção. Então, sempre que para dizer, eu não digo mais mal, então eu vou dizer pior. Então é worse, worse. Então eu vou dizer, por exemplo, these shoes is worse than that shoes. Esse sapato, esse calçado é pior do que aquele calçado. Lembrando também que eu tenho que colocar o them aqui, ok? Outra exceção, little, que significa poucos, eu vou usar less, que significa menos, certo? Por exemplo, aqui, ó, little é pouco, eu não vou dizer mais poucos, né? Então, aqui nós vamos utilizar no comparativo de inferioridade, tá? Que significa menos. Much significa muitos. More significa mais, que é o que nós estamos usando aqui, ó. Mais bonito do que. Far significa longe. Further ou farther significa mais longe. Então, o que acontece? Essas 5 palavrinhas que vocês têm aqui, pessoal, vocês têm que cuidar com elas, porque toda vez que elas aparecerem numa atividade para vocês fazerem, ou na forma de oralidade, vocês não vão usá-las nem como adjetivos curtos, nem como adjetivos longos. Vocês vão ter que usar essa parte que está em vermelho, tá? Que elas são exceções, ok? E aqui nós temos 2 regrinhas que são diferentes, elas mudam alguma coisinha. Vocês sabem que no inglês, sempre a palavra quando ela termina em Y, ela tem uma regrinha especial para ela, né? Então aqui, ó, regras diferentes. Toda vez que eu tiver uma palavra que termina em Y, certo? Percebam que aqui se eu fosse separar, eu ia separar happy, 2 sílabas. Então ela vai entrar o quê? Na regrinha dos adjetivos curtos, certo? Regrinha dos adjetivos curtos. Perceba que ela terminou em Y. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o Y, vou acrescentar o I e vou acrescentar o ER, tá? Então, sempre que o adjetivo for curto, terminar em Y, você vai tirar o I, você vai tirar o Y e vai acrescentar IES. Eu vou dar mais um exemplo aqui, ó. A palavra busy. Busy significa o quê? Esse busy, gente, ele é muitíssimo utilizado, principalmente na Inglaterra, que significa ocupado, tá? Com muita coisa para fazer, muito atarefado. Então a gente diz, do you are busy today? Você está ocupado demais hoje? Yes, I am busy today. I am busy now. Ok? Então, sim, eu estou muito ocupado hoje, estou muito ocupado agora. Então, é uma palavra que a gente utiliza muito. Percebam, ela é uma palavra curtinha, né? Se eu for dividir aqui, ó, busy, 2 sílabas, então vai entrar nessa regra. Ok, vai entrar nessa regra, porém, ela é terminada em Y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y e vou acrescentar
I, E, R. Então, essa é uma regrinha que vocês têm que estar um pouquinho atentos. A segunda regrinha é quando eu tenho, olha, adjetivos curtos, tá? Vão entrar nessa regrinha aqui. Perfeito. Porém, vejam que aqui existe uma coisa que a gente chama no inglês de CVC. CVC. Lembrem da agência de viagens lá da CVC. O que significa? São adjetivos curtos que são consoante, vogal, consoante, certo? Sempre que você tiver adjetivos curtinhos, vai entrar nessa regra? Sim, vai entrar. Porém, se ele for CVC, você vai ter que dobrar a última letra. Então, big, bigger. Percebam que entrou lá na regra. Entrou nessa regrinha aqui? Entrou. Porém, como ele é consoante, vogal, consoante, eu tenho que dobrar. Fat, que significa gordo. Então, o que acontece? Entrou na regrinha do ER porque é curto? Entrou na regrinha. Porém, vocês vão ter que dobrar o T porque ele entra no CVC. Apenas os adjetivos curtinhos que se encaixam no CVC, ok? Quando ele for maior, quando ele for, por exemplo, aqui no tal, não é que foi dobrada a letra. Aqui não foi, porque a palavra, ela já escreve tal com 2 L's. Então, não foi dobrado, ok? E os outros, small, tá? Small também não foi dobrado, porque small se escreve desse jeito aqui, ó. Ok? Aliás, aqui é com A. Desculpem que até tem um erro aqui, ó. Small, tá? Então, também não foi dobrado. Apenas quando lá no finalzinho da palavra ou a palavra toda tiver CVC, você vai acrescentar o IR, porque é da regra curta, e vai dobrar a última letra. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido a matéria. Ouçam, assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? E o nosso próximo vídeo, então, ele será sobre comparativo de inferioridade e de igualdade, que as regras são um pouquinho menos, tá? Então, a gente vai trabalhar os dois juntos, ok? Have a nice day and goodbye!